Pessoal, o que é o número decimal aí? O que vocês acham que é o número decimal? E por que ele tem esse nome? Número decimal são números que possuem vírgula. Primeira coisa que você tem que perceber é que são números que possuem vírgula. E, além disso, eles podem ser transformados em frações cujo denominador... O que é o denominador? Aquela parte de baixo da fração. Cujo denominador é uma potência de 10. Vou dar um exemplo para você entender melhor. 0,3. O que seria esse 0,3? É uma fração cujo denominador é uma potência de 10. Então, 0,03 é uma fração cujo denominador é uma potência de 10. A potência de 10, 10 ao quadrado. O que seria essa potência de 10? 10 a menos 1, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 0. Isso que é potência de 10, entendeu? Então, sempre que você tiver um número com vírgula e esse número pode ser transformado em uma fração cujo denominador é uma potência de 10, então esse número é um número decimal. Beleza? Por exemplo, o 5,1 é um número decimal, 14,78 é um número decimal, o 154,567 é um número decimal. E para que serve essa vírgula? Para separar a parte inteira da parte decimal. Tá vendo? A parte inteira e a parte decimal. Parte inteira e a parte decimal. E esses números podem ser transformados em frações cujo denominador são potências de 10, beleza? Vamos dar alguns contra-exemplos para você entender melhor o que não é número decimal. O π, por exemplo, π é igual a 3,14159265, vai até infinito. A raiz de 2 é 1,41, 42, 13, 56, 24 e vai até o infinito, entendeu? Então esse π aqui é um número com vírgula. O raiz de 2 é também um número com vírgula. Porém, eu não consigo transformá-lo nem em fração. Menos ainda tem um denominador que tem uma potência de 10. Entendeu? Eu não consigo nem transformar em fração. Se eu não consigo nem transformar esse número aqui numa fração, então esse número aqui não é um número decimal. Entendeu? Então, por que ele não é um número decimal? Porque, apesar dele ser um número com vírgula, não é possível ser transformado em fração. Entendeu? Então a característica principal aí do número decimal é que ele é um número apenas racional. Apenas racional. O que significa que ele não é natural, não é inteiro e nem é irracional. Por que ele não é natural nem inteiro? Porque ele tem parte quebrada, porque ele tem uma vírgula. Entendeu? E por que ele não é irracional? Porque ele pode ser transformado em fração. Número irracional, eu não consigo transformá-lo em fração. Entendeu? Vamos lá. Então, para a próxima aí, aqui, ó. Como transformar um número decimal em fração? Vamos pegar esse número aqui, ó, e vamos transformá-lo numa fração. Como que eu faço? Não tem um número com vírgula? É um número com vírgula. Então, eu vou copiar esse número aqui sem a vírgula. Vou colocar o 62 aqui. E vou dividir por qual? Por 10. Por que eu vou dividir por 10? Porque tem apenas uma casa após a vírgula. Se tivesse duas, seria dividido por 100. Então, percebeu que eu transformei esse número aqui, ó, numa fração cujo denominador é uma potência de 10. Como eu consegui transformar esse número aqui, ó, numa fração cujo denominador é uma potência de 10, então esse número aqui é decimal. Beleza? Um outro exemplo aqui, ó, 10,64. Como que eu transformo esse número aqui numa fração? Eu vou copiar esse número aqui sem a vírgula. Copio ele aqui sem a vírgula. E vou dividir por quanto? Por 100. Por quê? Porque tem duas casas após a vírgula. Então, sempre que tiver duas casas após a vírgula, eu vou dividir por 100. É a mesma coisa daquele macete, ó. Se tem duas casas após a vírgula, então é 2 zero. Se tiver 3 casas após a vírgula, é 3 zero. Se tiver 4 casas após a vírgula, é 4 zero. Então, o que eu fiz aqui? Eu transformei esse número aqui com vírgula, que é um número decimal, numa fração cujo denominador é uma potência de 10. É igual a 1064 dividido por 10 ao quadrado. Entendeu? Então, se eu conseguir transformar esse número aqui numa fração cujo denominador é uma potência de 10, então eu sei que esse número aqui é decimal. Vamos pegar esse outro exemplo aqui, ó, 6,6
688. Como que eu faço para transformar esse número decimal numa fração? Eu vou copiar esse número sem a vírgula. Copiei sem a vírgula e vou dividir por quanto? Não tem 3 casas após a vírgula? Então vai ter 3 zeros. Então eu vou dividir esse número por 1000. Entendeu? Então eu transformei esse número aqui numa fração cujo denominador é uma potência de 10. É o 6.688 dividido por essa fração aqui, ó, 10 ao cubo. Então, se eu conseguir pegar um número com vírgula e transformá-lo numa fração cujo denominador é uma potência de 10, então esse número aqui ele é um número decimal, beleza? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. 0,64. Como que eu transformo 0,64 numa fração cujo denominador tem potência de 10? Eu vou copiar esses 64 aqui. Vou copiar o número que está aqui sem a vírgula e vou dividir. Não tem duas casas após a vírgula? Então eu vou dividir por 100. Tem 2 casas após a vírgula, então tem que ter 2 zero. Então eu transformei um número decimal numa fração cujo denominador é uma potência de 10. Então, se eu conseguir fazer isso, então esse número aqui ele é decimal. Vamos pegar esse número aqui, ó. Esse número decimal aqui, ó. Vou transformar ele numa fração. Como que eu faço? Eu copio esse número aqui sem a vírgula. Então vai ficar 50 dividido por... Tem 2 casas após a vírgula? Então eu vou dividir esse número aqui por 100. Certo? Por quê? Porque você tem 2 casas após a vírgula, então vai ter que ter 2 zeros. Então, por isso que eu vou dividir ele por 100. Então, se eu peguei esse número aqui, ó, com vírgula, e transformei ele numa fração, cujo denominador é uma potência de 10, então esse número aqui é um número decimal. Por esse motivo que ele chama decimal, potência de 10. Beleza aí, pessoal? Até a próxima aula aí, se Deus quiser. Vamos embora!